E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Levítico, capítulo de número 6. Levítico 6, verso de número 12, que diz assim: O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Palavra tremenda, você já deve ter ouvido um pouquinho sobre esse texto, e precisamente esse contexto fala sobre a lei do holocausto. E eu não quero nem entrar tanto aqui no que diz respeito à lei, a maneira como era feita o ritual, o holocausto, o altar, os sacrifícios, enfim, que tem várias características, mas eu quero entrar precisamente nesse versículo onde o próprio Deus está estimulando os sacerdotes, como também os homens que temem ao Senhor nesse tempo, para que venham manter acesa a chama, queimando no altar. Por isso o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Perceba a direção de Deus para o sacerdote nesse tempo. O altar precisa queimar. E eu não sei o que fez o altar na sua vida se apagar. Eu não sei o que aconteceu que fez com que a chama na sua vida se esfriasse. De repente você passou por algum problema, alguma crise, alguma decepção amorosa, decepção na igreja, amizade, um pastor, a religião. Alguma coisa aconteceu que fez com que a chama se esfriasse e apagasse. Só que o fogo não pode se apagar do teu altar. Você precisa acender essa chama e fazer o que for necessário para voltar a queimar na presença de Deus. Não deixe com que as lutas do dia a dia venham tirar de você a paixão de continuar aceso na presença de Deus. Não deixe com que os seus problemas, com que as crises, com que as dificuldades que você está passando venha tirar você da presença do Senhor. Não deixe que nada nem ninguém apague a chama que está em você. Não deixe que as lutas, que os problemas, que as crises financeiras, que as decepções, frustrações que você viveu, venha tirar de você o fogo de dentro do teu altar. Você precisa voltar a queimar na presença de Deus, sabe? Voltar a se intensificar na presença de Deus. Da mesma forma como você tinha sede de orar, da mesma forma como você tinha sede de ler a Bíblia, da mesma forma como você tinha sede de buscar o Senhor, você precisa voltar a queimar na presença de Deus. A chama tem que voltar a arder dentro de você. Talvez por algum motivo do cotidiano, de repente o teu trabalho, de repente as suas atividades esfriaram a chama que está em ti. Só que Deus tem uma intenção nessa manhã de fazer voltar a queimar o seu altar, de fazer você permanecer queimando na presença dele, sabe? Tira da tua vida tudo que impede desse fogo pegar. Talvez existam cinzas dentro do teu altar que está impedindo das chamas começarem a pegar novamente. Talvez algumas cinzas, um tipo de pecado, um tipo de passado errado que você teve, que você plantou, que fez com que a chama se apagasse. Talvez algumas cinzas que precisam ser removidas, que só você sabe a área que precisa ser retirada. E essas cinzas estão impedindo o fogo de permanecer aceso. Talvez porque você deu mais lugar ao pecado, talvez porque você deu mais lugar às suas vontades, aos seus desejos, se encheu tanto com as coisas desse mundo que o seu altar se apagou. Eu pergunto para você, valeu a pena? Valeu a pena trocar o fogo da presença de Deus pelos desejos do mundo? Valeu a pena trocar o fogo da glória de Deus por essas vontades
que só te levaram à morte, que só destruiu sua vida, valeu realmente a pena abrir mão de Deus e ir para o mundo? Abriu mão da chama, da presença de Deus. Lembra daquela vez que você cantava, que você pregava, que você tocava, e era uma unção, era uma graça, era uma glória, e a chama queimava dentro de você? Você lembra disso? Lembra que às vezes você não tinha nem uma casa, você não tinha nem um carro, você estava desempregado, mas parece que a chama era tão bom, parece que a glória era algo tão maravilhoso, que isso preenchia os vazios que tinha dentro de você. E você podia passar o vento que for, mas o teu coração estava presente no altar do Senhor. Você lembra disso? Então volta a fazer com que a chama fique acesa dentro de você. Tira as cinzas, remova da tua vida tudo aquilo que impede de você ver a glória de Deus, a presença de Deus, o fogo de Deus. Por quê? Porque o fogo precisa queimar em cima do altar. Se o fogo não queimar, você não vai ter força para vencer o pecado. Se o fogo não queimar, você não vai ter força para renunciar a certas coisas que te levam para longe de Deus. Você precisa arder novamente de paixão, de amor pela presença de Deus. Esse fogo precisa voltar a queimar dentro de você. Sabe, você só vai ter força para trocar um prazer da carne se você experimentar um prazer maior. Enquanto você não experimentar um prazer maior do fogo de Deus, você não vai ter condições de trocar esse prazer da carne. Você só consegue substituir esse tipo de prazer que você está encontrando no sexo, nas drogas, no mundo, no pecado, se você experimentar da verdadeira glória de Cristo. Porque se você conhecer a presença de Deus, você vai experimentar o maior e melhor prazer de todos os tempos. Sem você precisar de droga, sem você precisar estar envolvido com as coisas do mundo, a presença de Deus vai ser suficiente para suprir todas as tuas necessidades. Olha o que o texto diz: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Olha a ordem de Deus para o sacerdote. O fogo não pode se apagar. Segundo, toda manhã você vai acender lenha sobre o altar para o fogo não se apagar. Você percebe que a responsabilidade de fazer o fogo continuar queimando é nossa. Toda manhã tem que colocar lenha no altar para que o fogo continue queimando. Talvez você parou de colocar lenha. Talvez você começou a preencher o seu tempo com outros afazeres. Talvez você começou a se envolver em outras atividades, parou de colocar lenha no altar, e o parar de colocar lenha no altar fez com que o fogo se apagasse. Talvez você está ouvindo essa palavra e não coloca mais lenha nesse altar. E por não colocar mais lenha nesse altar, literalmente o fogo se apagou. Porque a responsabilidade de manter o fogo aceso é sua, é minha. Sabe, o fogo, a glória, a presença de Deus, é Ele que manda. Mas manter esse fogo queimando dentro de nós, o compromisso é nosso. Eu devo priorizar o meu tempo com Ele, eu devo priorizar a minha vida com Ele, eu devo priorizar meu relacionamento com Ele, eu devo dedicar para Ele o espaço do meu dia, para que o fogo continue queimando, não esquecendo de todas as manhãs colocar lenha. Olha que interessante que Deus está dizendo, que o sacerdote tem que colocar toda manhã lenha no altar. Sabe o que é isso? Literalmente dá para entender que Deus está falando de uma rotina sacerdotal. Para que esse fogo não se apague, toda manhã ele tem que pegar a lenha e colocar no altar. Uma rotina que faz bem para a vida espiritual dele, a ponto do altar ficar sempre queimando. Existem rotinas que você não pode perder. Existem rotinas que você cria em Deus, que elas não podem ser atrapalhadas e não podem passar por nenhum tipo de intervenção, sabe? Existem rotinas que você tem que manter e abrir mão do que for preciso para continuar com a sua rotina diante do Senhor. Existem rotinas que são sadias.
Vou te dar um exemplo. Daniel, por exemplo, ele orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia vai dizer em Daniel, no capítulo 5, capítulo 6, o 7, que ele constantemente orava na Babilônia e deixava a sua janela aberta. E por deixar a janela aberta, alguém vai observar que Daniel estava orando, tendo em vista que usaram esse modo para tentar atacar a vida de Daniel. Se lembra do decreto que fizeram para não se curvar diante de nenhum Deus, a não ser o Deus daquela época, o rei daquela época? E Daniel, mesmo sabendo que deveria se curvar diante do rei, ele não deixou de adorar o Senhor. Ele não mudou a rotina dele de oração por causa de um decreto que aconteceu dentro daquela região. Ele continuou orando, ele continuou clamando, ele continuou intercedendo e não deixou com que a lei daquela época atrapalhasse a sua rotina, ainda que a lei fosse contra os seus princípios, que era se prostrar somente diante do rei, que era se encurvar diante do rei, que era estar diante do rei, e ele continuou orando ao Senhor, ainda que isso lhe custasse a cova dos leões. E assim Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele foi lançado para a cova, mas ele não perdeu a rotina de oração. Porque existem rotinas espirituais que não podem se perder, sabe? Talvez você começou a se perder quando você começou a mudar a tua rotina. Você começou a deixar de orar, você começou a deixar de buscar, você começou a parar de deixar de meditar na palavra de Deus. Algumas outras coisas foram tomando esse espaço de tempo na sua vida, de modo que você foi perdendo a tua rotina em Deus. Olha a expressão de Deus para o sacerdote: toda manhã levará lenha para o altar. É uma rotina, toda manhã. Por quê? Porque se não fizer isso, o altar com o fogo se apaga. Então tem rotinas espirituais que não podem ser quebradas. Para quê? Para que o fogo continue aceso. Faça o que for preciso para essa chama continuar queimando no altar. Sabe? Ore até mesmo quando você não tiver vontade. Busque até mesmo quando você não tiver desejo. Que isso, pastor? Mas eu só devo buscar ao Senhor quando eu tiver desejo de buscar. Quem disse isso para você? Ah, porque Deus só recebe se for de coração, mas Deus não recebe também a minha obediência? Quantas das vezes eu dobrei o joelho para orar e a minha carne não queria orar? Quantas das vezes eu parei para ler a Bíblia e a minha carne cansada, com sono, não queria ler? E eu mesmo assim, por obediência, por disciplina, por oração, eu tentei manter a lenha no altar. Por quê? Porque eu preciso entender o compromisso de estar com Deus, a responsabilidade de estar com Deus. Porque existem rotinas que não podem ser quebradas. Ainda que eu passe por dificuldades, por crises, por coisas que venham tentar tomar o meu tempo, existem coisas que são mais importantes para mim, que é manter o meu fogo queimando no altar. É Deus que manda o fogo, mas sou eu que faço ele permanecer, alimentando todo dia ele com lenha. Sabe o que você veio fazer aqui nessa manhã? Alimentar o altar. Sabe por que você parou para ver esse vídeo? Para isso, para colocar lenha no altar, para que essa chama que está aqui dentro não venha se apagar. Sabe por que você parou para ver essa palavra? Porque você deseja continuar com o teu altar queimando. Há um desejo no teu coração de ser alimentado pela palavra, de estar com o seu altar em chama, de fazer arder no teu espírito a paixão pelas coisas de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que esse fogo continue queimando sobre o seu altar. Por isso que ele disse que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixe esse altar se apagar. Não deixe essa chama se apagar. Coloca a lenha hoje. Coloca a lenha hoje nesse altar. Faz ele arder de novo. Faz ele queimar de novo. Lembra do lugar onde você caiu, lembra do lugar onde você parou, lembra onde foi que você desviou, qual foi o momento que você se afastou de Deus e se reconcilie com o Senhor. E faz com que esse altar volte a queimar na presença de Deus. Por quê? Porque é interesse dele fazer com que você permaneça com esse fogo. Deus quer queimar você. Deus quer que essa chama continue ardendo dentro de você.
Só que você tem que colocar lenha todos os dias. Todos os dias de manhã. Você tem que colocar lenha. Alimentar o altar. Para que não venha se apagar. Para que você não seja influenciado pelas coisas do mundo, não venha se apegar às coisas que te afastam de Deus, mas que você permaneça em Cristo, como deve ser, alimentando o seu altar. Você recebe essa palavra, irmão? Você quer que realmente o teu altar continue queimando, pegando fogo? Então coloca aqui nos comentários, declara isso, escreve isso aí. Eu vou deixar o fogo dentro de mim continuar queimando. Eu não vou deixar o altar se apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Escreve aí, reproduz aí alguma coisa que você ouviu, que você entendeu, para estar edificando a tua própria fé. Faça isso. Mostra que a palavra tem poder sobre a sua vida. Escreve alguma coisa que você entendeu, não sei. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu não vou deixar a chama se apagar. Eu vim colocar lenha no altar. O fogo não vai se apagar na minha vida, no meu casamento, no meu ministério, na minha vida espiritual. Volte a queimar na presença de Deus. Não deixe o diabo tirar você da igreja. Não deixe o diabo tirar você do altar. Não deixe o diabo te comprar com pratos. Não deixe o diabo te comprar com propostas. Volte a queimar na presença de Deus e deixe esse fogo consumir todo tipo de pecado, todo tipo de erro, todo tipo de falha que você teve até agora, porque o fogo precisa arder continuamente sobre o altar, ou seja, ele não pode apagar, ele não deve apagar. Se você tem se esfriado, que bom que você veio aqui para alimentar o teu altar. E se porventura você passar por um processo de esfriamento de novo, vem amanhã de manhã, queima de novo o teu altar, coloca a tua vida na presença dele. E se não der para você vir de manhã, dobra o joelho, ora ao Senhor, busca a Deus, leia a palavra, mas mantenha uma rotina de oração espiritual com Deus, para que a lenha seja colocada no altar e o fogo continue ardendo sobre a sua vida. Porque é Deus que manda o fogo, mas é você que permanece esse fogo. É você que coloca a lenha para esse fogo continuar queimando sobre a sua casa.